A paz do Senhor a todos os nossos irmãos e professores da EBD. Pastor Isaac Strobel, do Campo de Cruzeiro, São Paulo. Graças a Deus estamos entrando agora já no segundo trimestre da Escola Dominical e temos hoje a lição de número 1, o Sermão do Monte, o caráter do Reino de Deus. Eu louvo a Deus pela nossa Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, através do seu pastor, presidente José Wellington Costa Júnior, e também os demais que todos se envolvem de uma maneira espetacular, que eu chamo no maior culto que nós temos, que é a Escola Dominical. Perde muito quem não vem à Escola Dominical. Também meu abraço ao nosso presidente do Conselho, pastor José Wellington Bezerra da Costa, e ainda ao nosso diretor executivo, Ronaldo Rodrigues de Souza. Parabéns! Eu me sinto um privilegiado de ter a revista da Escola Dominical para todos os trimestres. A minha alma se regozija no Senhor quando eu tenho oportunidade de estar em acesso, em contato com a palavra do Senhor através da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós temos o Sermão do Monte, atenção, o caráter do reino de Deus. Olha que interessante. Reino de Deus. Às vezes passamos desapercebidos de que nós temos e estamos no reino, e reino de Deus. Pensamos em uma igreja, ótimo, não é errado. E eu louvo a Deus pela Assembleia de Deus, Ministério do Belém, que é uma das poucas ou quase única que se preocupa muito em levar a gloriosa palavra do Senhor Deus. Até porque tem suas reuniões com todos os pastores mensalmente e a sua escola bíblica de obreiros por 15 dias. Então, cuida da palavra de Deus, orienta, só não é orientado aquele que realmente não tem acesso por descuido de horários e etc. Então, aqui vem o caráter do reino de Deus. Eu quero ler rapidamente para os irmãos em Mateus, capítulo 3, versículo 1 e 2, e também me alegra muito o coração, porque eu sou um partícipe do reino de Deus. Você, a partir do momento que entregou a sua vida para Jesus, você agora está no reino de Deus. Você é um súdito do reino, cujo Pai nosso é o próprio Senhor Deus, que é o Rei do reino de Deus. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia, e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ele falava exatamente porque o rei do reino chegou, Jesus Cristo. Tanto é que nós observamos ainda em Mateus capítulo 4, versículo 17, desde então começou a Jesus a pregar e dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Não na sua totalidade. Existe um processo, e o primeiro processo era exatamente Jesus Cristo para, eu diria, dar o valor principal ao reino dos céus, era dar a sua própria vida na cruz do Calvário, morrer por todos nós. Está consumado. Ou seja, mas no terceiro dia ressuscitou. Então, o reino dos céus foi implantado. Você entende que você é é um súdito, é um filho que vive no reino dos céus, no reino de Deus? Ora, se isto é verdade, e é evidente que é verdade porque está na palavra do Senhor Deus, o que é que você faz pelo e para o reino dos céus? E ele vem essa lição dizendo o seguinte: o Sermão do Monte, o caráter para participar do reino de Deus. Agora,
nós vamos observar a sequência das leituras textual e verdade bíblica, e depois também em Mateus 5 e 12, que vai falar sobre as bem-aventuranças. Quem participa do reino de Deus, e a partir do momento, repito, que você e eu, nós aceitamos a Jesus Cristo como Salvador, arrependemos dos nossos pecados, temos o nosso nome escrito no livro da vida. O que quer dizer isso? Que agora você participa, eu participo, nós participamos do reino de Deus. Porém, nós temos direitos e obrigações. Às vezes, nós queremos estar no reino dos céus, como diz aqui no reino de Deus, apenas e tão somente buscando os nossos direitos e esquecendo dos deveres. A palavra de Deus, todas as promessas antes delas, vem sempre um mandamento. Poderíamos lembrar de um dos salmos mais recitados, quem sabe, que é o Salmo de número 91. Que traz aquele que habita no esconderijo da sombra do Onipotente. Aquele que vive, habitar é estar. Aí sim, isso é um mandamento. Depois nós recebemos as promessas. Então o reino dos céus, agora que nós participamos, ou o reino de Deus, está falando que nós temos que ter uma formação de caráter. Nós somos transformados. O evangelho, às vezes que se dizem aí fora, fala especificamente de evangelho, mas muitos lamentavelmente não são evangelhos de Cristo, porque não tem transformação. Mas o evangelho de Jesus Cristo, para entrar no reino de Deus, existe uma transformação total. Pois bem, bem-aventurado diz-nos o texto áureo: sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Bem-aventurados, felizes, aqueles que realmente participam do reino de Deus. Evidente que nós teremos perseguições, e às vezes até com doação da nossa própria vida, porque o mundo jaz no maligno. E nós temos, e estamos aqui, como diz Pedro, né? Peregrinos e forasteiros, a nossa pátria é no céu, então estamos de passagem. O reino de Deus foi estabelecido, não na sua totalidade, e eu disse que há exatamente uma sequência, por isso que o próprio Jesus, e eu li para vocês Mateus capítulo 4, versículo 17, e desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos. Primeira coisa, ninguém entra no reino de Deus se não se arrepender dos seus pecados. Aí começa a necessidade da formação de caráter daqueles que são, como eu disse, são e se envolvem no reino de Deus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Meu amado, isso dá alegria, como eu já disse. Nós somos filhos de Deus e estamos trabalhando no reino. E nós vamos ainda muito mais do que isto. Vamos ter a totalidade do reino dos céus que está na palavra de Deus. E aí sim é que nós vemos quantas bênçãos maravilhosas nós teremos quando ele estiver na sua totalidade formado esse reino de Deus. Então eu disse do texto áureo, verdade prática, a verdade prática, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem mentindo, eu estou falando, desculpe ainda, do texto áureo, disserem todo mal contra vós por minha causa, Mateus capítulo 5 e 11, a verdade prática sim, atenção, o sermão do monte revela a ética do reino de Deus, tem ética, a mudança de caráter, é só nós observarmos, né, o que diz lá em Gálatas 5, 22 e 23, que é o fruto do Espírito, ou seja, uma mudança, perfeito?
Eu quero até ler com os irmãos essa referência para nós nos certificarmos da citação da palavra do Senhor. Diz-nos o seguinte, Gálatas capítulo 5, e eu passo a ler versículo 21 e 22, ou melhor, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, bondade, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Versículo 23, contra essas coisas não há lei. Então, é como eu estou dizendo, o Sermão do Monte revela a ética do reino de Deus que forma o caráter do cristão. Não tem como viver no reino de Deus sem essa nova formação de caráter. Não basta tão somente eu ter funções dentro da igreja e pela misericórdia de Deus como pastor presidente. Isso não me dá direito de ir à eternidade. Também não me dá direito eu tirar a minha carteira e mostrar que eu sou o número tal da nossa convenção como pastor. Isso não me dá direito. Tem que ter formação de caráter. Por isso que possivelmente no meio desses 3 anos e meio, que Jesus fez o seu ministério, ele vai a esse monte ou à montanha, e ali ele começa a dar a formação que são as bem-aventuranças. Essa é a nossa necessidade. Se eu tiver mudança de caráter e entender que os meus pecados foram perdoados, primeiro eu me arrependi, e os meus pecados foram perdoados, eu fui agora regenerado, eu fui justificado. Só que sem santificação ninguém verá a Deus. Eu tenho que manter esse caráter dentro do reino dos céus. O Sermão do Monte revela a ética do reino de Deus que forma o caráter do cristão. Para quem deseja ser chamado discípulo de Jesus, não há alternativa senão praticá-lo. Eu posso conhecer. Alguém me disse em certa ocasião, eu conheço a Bíblia toda. Isso não me dá direito de entrar no céu. Agora, eu conheço e obedeço. É diferente. Aí nós temos realmente uma outra posição. É obedecer, é ouvir, aprender e obedecer os seus mandamentos. Inclusive dentro da própria lição, o comentarista faz algo muito interessante. E eu vou passar a ler, me perdoe, muito rapidamente, a leitura bíblica de classe. Mateus 5, de 1 a 12, diz assim, Jesus vendo a multidão, subiu ao monte e assentando-se se aproximaram dele os seus discípulos. E abrindo a boca, os ensinava dizendo, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Olha que interessante a formação de caráter. E o Senhor Deus tem me ajudado, queridos, a entender principalmente esse versículo. Principalmente quando nós vamos estar ministrando, como hoje a palavra de Deus. É quase que 90% a 100% ao eu orar antes da ministração. Eu digo o seguinte, Senhor Jesus, chegou aqui o mais pobre de espírito. Eu preciso do toque do Espírito Santo para a ministração da sua palavra. E ele diz assim, feliz, muito feliz, o pobre de espírito, porque deles é o reino dos céus. Só teremos direito ao reino dos céus se o nosso caráter estiver dentro dessas bem-aventuranças. 4 versículos, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Vamos lembrar lá de Gálatas, que nós lemos 5, o 22 e 23. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Versículo 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Por quê? Filho de Deus, exatamente porque eles estão agregados. Eles fazem
parte agora do reino de Deus. Então eles agora, se forem pacificadores, você já pensou nisso? Você sendo, com certeza, você é porque você já faz parte do reino de Deus. Você é um pacificador. Bem-aventurado, versículo 10, os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus, a formação do caráter, como nós dissemos. Bem-aventurados sois quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Não é bem-aventurados os que injuriam, perseguindo e mentindo por outra causa. Não, não. Todo mal contra vós, por minha causa, por causa da sua entrada no reino de Deus. Agora você é diferente. Nós agora fomos transformados. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Nós temos, e já lemos então essa leitura rapidamente, para todos, para darmos uma continuidade sequencial na palavra do Senhor. Nós temos aí os objetivos da lição, analisar a estrutura do Sermão do Monte, correlacionar as bem-aventuranças, é o que nós estamos fazendo com o caráter cristão. Desculpe eu ser repetitivo, não tem como participarmos do reino de Deus se nós não tivermos a formação de caráter das bem-aventuranças. Como eu estava dizendo, não adianta eu ter 30, 40 anos dentro da casa do Senhor. Não, eu tenho que ter o caráter. Por que o caráter? Porque foi colocado, nós dissemos aqui, lemos que Jesus dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus ou o reino de Deus. Interessante que ele não fala assim, olha, eu quero avisá-los que vocês agora, é bom vocês saberem que chegou agora o reino de Deus. Não, ele começa assim, arrependei-vos para entrar no reino dos céus. O de Deus é o mesmo para mim, eu entendo. Precisa arrepender-se dos seus pecados, ok? Pois bem, queridos, o tema desse trimestre é o Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, considerado a alma do Evangelho. Atenção, o caráter tem que ser completo. Então, considerado a alma do Evangelho, o ensino que Jesus transmitiu no monte, se destaca pela sua dimensão prática e revela a essência, atenção, a essência do verdadeiro seguidor de Cristo. Que interessante. Então o Sermão do Monte está estruturado em 5 grandes discursos proferidos por Jesus Cristo e tem como público-alvo todo crente que nasceu de novo. Então necessário vos é nascer de novo, disse Jesus a Nicodemos. Tem um terceiro tópico aqui, o terceiro item que eu quero destacar. A quem se destina o Sermão do Monte? Ora, é só nós lembrarmos do Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu João capítulo 3, versículos 16 e 17, que eu passo a ler. Porque Deus amou tanto que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Deus nos ama como somos, como fomos criados para ser. Para quem? Ou seja, a quem se destina o Sermão do Monte? Então nós lemos aqui que os ensinos do Sermão do Monte podem ser considerados princípios esboçados por Cristo que revelam a verdadeira característica do seu reino messiânico. A princípio, podemos dizer que o Sermão do Monte foi direcionado aos discípulos, isso está lá em Lucas, capítulo 6, versículo 20, mas também
a boa parte da multidão que ouvia. Isso está em Mateus 7, 28 e Lucas 6 e 17. Portanto, o Sermão do Monte é destinado a todo o crente que nasceu de novo. Necessário vos é nascer de novo para ter direito a especificamente o sermão que foi dado pelo Senhor Jesus ali no Sermão do Monte, para que nós possamos participar no reino de Deus, tendo o caráter ensinado pelo Senhor Jesus. O que são as bem-aventuranças? É o tópico 2, e o caráter dos filhos de Deus. A expressão bem-aventurados é um objetivo plural grego makarioi, que significa felizes. Essa expressão trata das qualidades presentes na vida dos que dependem de Deus e estão sob seu domínio e soberania e seguem a Jesus com sinceridade. Ele ainda se refere tanto ao presente quanto ao futuro. O Senhor estabeleceu o início, lógico. Todo um reino tem que ter o seu momento de inauguração, digamos. O Senhor Jesus inaugurou. E agora está tendo o quê? Um desenvolvimento para nós termos uma totalidade bem próxima, como nós estamos vendo e tendo sequência dos acontecimentos no planeta, para que ele seja estabelecido agora por completo. E você, como eu e nós, somos o quê? Também responsáveis para esta, eu diria, sequência, né? Da implantação de todo o reino de Deus. Nesse sentido, o salvo está consciente das promessas divinas, a fim de que viva piedosamente em Cristo e desenvolva as virtudes presentes e vai desenvolver, porque é a formação do caráter cristão no Sermão do Monte. Assim, nas palavras do Senhor, que nós lemos já lá em Mateus capítulo 5, versículo 1 a 11, as bem-aventuranças são o resultado da fidelidade do crente a Deus, que em qualquer circunstância persevera no caminho e com isso participa das bênçãos divinas da salvação. Quero ler ainda, amados, o que nós temos à frente. Nós temos os slides. Ao longo trimestre veremos que o Sermão do Monte traz ensinamentos. Lá em Mateus 22, 37 e 39. Então, nós observamos, em primeiro instante, a volta-se plenamente para, e no outro revela o lado ético do divino reino do amor. Esses dois momentos perfazem os pilares da vida cristã, que eu disse, Mateus 22, 37 e 39. Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. É aqui que eu quero parar um pouco. E de todo o teu pensamento. Esse é o primeiro e grande mandamento. E o segundo semelhante a este: e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Estou repetindo a referência, Mateus capítulo 22, versos 37 a 39. É interessante, amados, que às vezes passa-nos desapercebidos esses mandamentos que o Senhor priorizou agora, e esses mandamentos. Interessante que ele tem até, nós vamos ler, que ele dá antes um novo mandamento. Ele diz: eu dou a vocês o novo mandamento. Nós esquecemos do segundo, dos nossos semelhantes. Nós temos em 1 João, só para dar consistência naquilo que estamos falando, vamos à palavra de Deus. 1 João 3,16. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Nós falamos terça-feira do amor incondicional.
E o que é amor incondicional? Essa é incondição, muito rápido para nós falarmos. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Esse é o resultado do caráter de quem está no reino de Deus. Esse, eu diria, que é o padrão, a regra, o princípio, a razão, o método, a especificação, a base do cristianismo. Ainda leio 1 João 3,18. Ora, se nós arrependemos e entramos agora no reino de Deus, Deus, a sua essência, o seu fundamento é amor. E esse amor de Deus, consequentemente, agora vem para a nossa vida. Então, se nós não tivermos cuidado com os nossos irmãos, com os nossos semelhantes, isso quer dizer que nós não estamos dentro do reino de Deus. Porque agora nós aceitamos, nós entramos no reino de Deus e esse amor é vindo para as nossas vidas. 1 João 3,18, filhinho, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. E afirmar que se ama não é suficiente. O amor é questão de sentimento. Mas o amor não é questão de sentimento, mas de ação e de obras. Foi o que nós falamos na terça-feira, agora no culto de ensino. Ainda, me recorro a 1 João capítulo 4, versículos 7 e 8. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Ué, se eu não amo é porque eu não conheço a Deus. Porque ele diz bem assim, todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus. Por quê? Porque Deus é amor. Ainda posso ler para os irmãos em 1 João 4,11. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amarmos uns aos outros. E finalizo essa leitura de versículos em João capítulo 13, versículo 34. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Eu disse na terça-feira que parece um contrassenso essa colocação de Jesus, jamais, né? Jesus é perfeito, foi e é, e será sempre, e com ele está a verdade, jamais o engano. Parece que há um contrassenso quando ele disse assim, novo mandamento vos dou. Aí eu fui a Levítico 19, 18, e lá diz, não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos de teus povos, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo, eu sou Senhor. E interessante que Jesus agora diz assim, então, em Levítico já estava dizendo que devíamos amar uns aos outros, ou o nosso semelhante. Aí ele vem e diz assim, não, mas agora, eu estou dando um novo mandamento. Eu me arrisco, isso não é bíblico que eu vou dizer, mas agora ele está falando assim, eu estou passando o 11º mandamento. Ou seja, se quiserem também o primeiro mandamento do Novo Testamento, na pessoa de Jesus. Novo mandamento vos dou, que vos amais uns aos outros. Até aqui não tem nada de diferença. Só que, assim como eu vos amei. Por quê? Ele estava despedindo dos discípulos, ele ia como foi para a cruz. E sem pecado, sem nenhuma sentença contrária à sua pessoa. Ele vai e paga lá todos os nossos pecados. Então agora, nós temos que amar exatamente como Ele nos amou. Repito 1 João 3,16. Nisso conhecemos o amor que Cristo deu a vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Já imaginou isto? Isso aí está dentro do caráter
das bem-aventuranças. Uns dizem 9 bem-aventuranças, outros dizem 10, não importa a quantidade. O que realmente importa é nós estarmos dentro dos ensinamentos da palavra do Senhor. Então nós devemos ter tanto amor pelos nossos irmãos e nossos semelhantes, que sejamos dispostos a arriscar nossas vidas para ajudá-los, como em caso de pestilência ou praga, ou quando estão em perigo de fogo, inundação ou inimigos. Nós devemos transferir exatamente esse amor de Deus, especificamente pelo caráter que agora estamos dentro. Estou repetindo isso várias vezes. Do reino de Deus, temos agora um caráter com formação especificamente do próprio Senhor Deus. Então, assim, o Sermão do Monte é um convite para praticar que Jesus ensinou. Temos aí a estrutura do Sermão do Monte, e estou passando rapidamente, porque é impossível passar todos os excelentes slides que a casa manda para nós, a própria convenção. Se você ainda não fez a sua inscrição, faça, você tem que ter. Ah, mas eu não sou professor. Mas você é súdito do reino de Deus. Então, faça, é baratinho, muito barato, você ter acesso a todos esses slides que trazem informações fantásticas. E eu vou passar alguns rapidamente, porque quero chegar um pouco mais em 2 deles à frente. Então, para alguns estudiosos, o Sermão do Monte se fundamenta na narrativa que começa em Mateus 1, 4 a 16. O desdobramento dela envolve a genealogia de Jesus e os 7 cumprimentos proféticos que aparecem nesse evangelho. E eu vou passar a ler para vocês no próximo slide. Preparação para o Sermão do Monte. Começa em Mateus 1, 23, Emanuel. 2 e 6, nascimento em Belém. 2 e 15, o chamado do Egito. 2 e 18, o choro de Raquel. 2 e 23, chamado de Nazareno. João Batista, uma voz no deserto. E 4, 14 a 16, uma grande luz. Pois bem, querido, o meu tempo já está chegando ao final, mas eu quero abordar ainda. Somos bem-aventurados, a atitude na vida dos salvos. Salvos em Cristo, o seguidor de Jesus vive a beatitude, isto é, estado permanente da perfeita satisfação e plenitude, estado de felicidade e serenidade. O Sermão do Monte, de maneira bem-aventurada. Isso ocorre porque os discípulos de Jesus desfrutam do favor de Deus e manifestam atitudes que mostram coerência com a ética do reino de Deus. Qual é ela, essa ética? Humildade, mansidão, retidão, misericórdia, pureza, pacificação. E tem aqui o que eu quero chamar a atenção, disposição para o perdão. Quem não perdoa o próximo, me perdoe agora o que eu vou dizer a você. Não é perdoado por Deus, porque está isto dentro da palavra de Deus. O seu caráter está comprometido perante o Senhor. Se eu sei que o irmão tem algo contra mim, eu vou a ele e me reconcilio. Por isso que muitos não entendem, não compreendem, porque não pensam, não estudam, não vai a culto de ensino, não vai a EBD, eu ponho EBD depois culto de ensino. E acabam tomando a ceia, não para a vida, mas para a própria morte, porque não tem dentro de si ainda uma formação completa do caráter necessário, da essência do amor de Deus no coração. É possível todo crente agir por meio dessas atitudes, pois quem passou
pela experiência da salvação, é transformado interiormente pela palavra de Deus. Sem transformação, repito, não é Evangelho de Cristo. A prova que o cristão é bem-aventurado, e aqui eu já estou finalizando. O cristão que pratica as 8 beatitudes do Sermão do Monte domina o eu carnal. O pastor Isaac ainda está com a parte carnal, não partir, mas ela tem que estar mortificada, ela tem que estar morta, ou semi-morta, diríamos assim. Morta ela jamais vai estar, mas nós temos que nos alimentar diariamente da palavra de Deus, que é o alimento espiritual para a nossa alma, para o nosso espírito. Vive, então diz assim, o cristão que pratica as 8 beatitudes do Sermão do Monte domina o eu carnal, vive em Cristo, entra na nova dimensão espiritual e vive a bondade de Deus. E aqui eles dão Gálatas 2:20, Filipenses 3:7-8, Romanos 12:2. Assim, no Sermão do Monte, Jesus Cristo ensina que a verdadeira felicidade nada tem a ver com o homem moderno. O homem moderno, um mundo que jaz no maligno, ele diz o seguinte: a felicidade está entre ter dinheiro, muito dinheiro, uma conta abastada nos bancos, ambição e poder. A felicidade bíblica se revela em quem ama o seu inimigo. A felicidade bíblica está em quem ama o seu inimigo. Bendiz o que maldiz, faz o bem ao que odeia e ora pelos que o maltratam e perseguem. Quero ler, quase já finalizando, o que está dentro da nossa própria lição. Mateus capítulo 5, versículo 44, que nos diz o seguinte: eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem ao aquele que vos odeia, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Atenção, versículo 45, caráter total daquele que participa do reino de Deus, para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz o que é o sol se levanta contra maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Versículo 46, pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? 47, eu quero ir até o 48, e se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? E aqui eu encerro, queridos, tem muita coisa pela frente. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Receba meu abraço. Deus te abençoe e que possamos juntos nos encontrar na eternidade, já participando agora do reino de Deus. Deus os abençoe.